Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Learn Portuguese with Sofia. Para quem é novo por aqui, o meu nome é Sofia e neste canal exploro a língua portuguesa, a cultura, a história e todas aquelas curiosidades que tornam Portugal um país tão fascinante e também que tanto me apaixona falar sobre. Antes de começarmos, se gostam deste tipo de vídeos sobre a língua, a cultura e a história de Portugal, não se esqueçam de subscrever ao canal para não perderem os próximos episódios, vídeos e lições. E se ainda não o fizeram, convido-vos também a juntarem-se à comunidade de membros. Lá terão acesso a aulas especiais, vídeos mais longos, onde exploro temas com muito mais detalhe e outros conteúdos exclusivos. A verdade é que a minha vontade continua a ser oferecer o máximo de conteúdo gratuito possível. No entanto, também quero poder dedicar cada vez mais tempo a aprender e a criar vídeos de maior qualidade, mais acessíveis, mais interessantes e também mais úteis para vocês. E esta é uma jornada em que embarquei sozinha e para que isso seja possível, preciso do vosso apoio. Então, ao tornarem-se membros, estão a ajudar diretamente este projeto a crescer e a permitir-me investir mais tempo na criação de conteúdos que beneficiam toda a comunidade. Então, muito obrigada pelo vosso apoio e agora vamos ao vídeo. Já repararam que Portugal é descrito de duas formas diferentes? Há quem diga que os portugueses são os latino-americanos da Europa, mas ao mesmo tempo também há quem diga que Portugal é o país mais eslavo da Europa Ocidental. À primeira vista, isto parece não fazer sentido. Como é que um país pode parecer simultaneamente latino e eslavo? A verdade é que ambas as comparações aparecem constantemente na internet. Mas porquê? Hoje vamos desconstruir de onde vem esta ideia e qual é realmente a relação com a realidade portuguesa. Então vamos lá? Primeiro que tudo, porquê é que Portugal é comparado aos latino-americanos? A primeira comparação é relativamente mais acessível de perceber. Portugal partilha muitos traços culturais que as pessoas associam à América Latina. Os portugueses comunicam de forma bastante expressiva, a família continua a ocupar um lugar muito importante na sociedade, as interações sociais tendem a ser mais descontraídas, existe uma forte cultura de café, onde as pessoas passam horas a conversar e este é um ponto também altamente social, onde as pessoas se encontram, se conhecem e aprofundam os laços de amizade, vizinhança. A música e a dança fazem parte da vida cotidiana. Temos os exemplos do fado, das casas de fado, mas também música no geral, música popular, nos dias de hoje música pop. Há um estilo de vida mediterrâneo, um enorme entusiasmo pelo futebol e uma forma bastante emocional de viver muitos aspectos da vida. Tudo isto faz com que muitas pessoas olhem para Portugal e pensem imediatamente na América Latina. Para além disso, Portugal também possui uma cultura, uma herança cultural moldada pelo passado colonial, que contribuiu para a incorporação de ritmos, influências musicais e alguns traços culturais vindos do Brasil, da África e de outros antigos territórios portugueses. Da mesma forma, muitos países da América Latina herdaram precisamente elementos culturais da Península Ibérica, resultado também da colonização portuguesa e espanhola. Então agora vamos à segunda questão. Porquê que
também dizem que Portugal parece eslavo. A razão número um é, sem dúvida, a língua. Para quem não fala português, o português europeu soa muito diferente do espanhol, do italiano, do francês e até do português do Brasil. Muitas pessoas chegam mesmo a pensar que estão a ouvir uma língua eslava. Mas isso não significa que o português tenha origem eslava. Linguisticamente falando, o português é uma língua românica, descende diretamente do latim e está muito mais próximo do espanhol, do galego, do italiano ou do francês do que qualquer língua eslava. Então, por que cria essa impressão? Porque o português europeu tem algumas características particulares. As vogais átonas são frequentemente reduzidas ou quase engolidas. O ritmo de fala costuma ser bastante rápido. Muitas consoantes acabam por se fundir umas nas outras e existem mais vogais fechadas do que noutras línguas românicas, especialmente no espanhol, como falei no último vídeo, no vídeo anterior. Para um ouvido que está pouco habituado, tudo isto pode fazer lembrar línguas como o russo, o polaco ou o sérvio, mas é apenas uma semelhança sonora. Ok? A estrutura, o vocabulário e a gramática continuam a ser totalmente românicos. Agora vou falar um pouco sobre a história da imigração, porque esta também tem uma grande importância no tema em que estamos a falar hoje. A razão para esta comparação tem menos a ver com a língua e mais com a história. Durante grande parte do século XX, Portugal foi um dos países mais pobres da Europa Ocidental. Isto levou que milhões de portugueses imigraram e ao longo dos séculos esta ideia de trabalhar no estrangeiro tornou-se quase uma tradição nacional. Muitos foram para França, Luxemburgo, Suíça, Alemanha, mas também para o Brasil, Venezuela, Angola, Canadá ou Estados Unidos. Hoje existem milhões de pessoas de origem portuguesa espalhadas pelo mundo. Isso faz lembrar países como a Polónia, a Croácia, a Roménia ou a Sérvia, onde a imigração também faz parte da identidade nacional. Existe até uma piada muito conhecida em Portugal em que se diz: dizem que todas as famílias portuguesas têm um tio em França. Ora, da mesma forma que na Polónia se brinca dizendo que toda a gente conhece alguém que foi trabalhar para a Alemanha, em Portugal também temos um dizer muito semelhante. A personalidade nacional ah, está também muito vinculada às tradições. Há ainda outro paralelo curioso. Comparado com Espanha, Portugal costuma ser visto como um país mais reservado em público. O humor português tende a ser bastante mais seco e muitas vezes autodepreciativo. Os portugueses criticam frequentemente o seu país. É comum ouvir frases como Portugal é um país pequeno, aqui nada funciona, os jovens vão todos embora, é tudo burocracia, mas aqui temos uma pequena nuance, porque basta alguém de fora criticar Portugal e muitos desses mesmos portugueses passam imediatamente a defendê-lo. Esta mistura de orgulho e autocrítica também é comum em países que historicamente não se veem como centros políticos ou económicos da Europa. Então, Portugal é latino ou eslavo? Depois desta pequena discussão, na realidade, nenhum dos dois. São estereotipos e associações que as pessoas fazem mais por ver semelhanças do que realmente por semelhanças concretas em si. A língua portuguesa é românica, descende do latim e está muito mais próxima do espanhol,
do galego, do italiano e do francês do que qualquer língua eslava. Culturalmente, Portugal é um país mediterrâneo, ibérico e atlântico. A sua história passou pelos romanos, pelos visigodos, pela influência muçulmana e por um dos maiores impérios marítimos da história. Por isso, não existe praticamente nada na origem de Portugal que seja eslavo. A única razão pela qual algumas pessoas fazem essa associação é o som do português europeu, especialmente a forma como reduzimos vogais. Então, por que é que este género de meme continua vivo? Ora, é muito comum do ser humano categorizar e gostamos de criar estereotipos. É fácil encaixar Portugal numa imagem típica da Europa Ocidental. Isto porque não é tão exuberante como a Espanha, não é tão rico como a Suíça, a língua soa diferente, o humor é mais seco, a relação dos portugueses com o próprio país é mais particular, com esta questão da autocrítica e destes elementos depreciativos. Por isso, muitas pessoas acabam por procurar outra referência. E é assim que nasce a ideia de que Portugal é ao mesmo tempo a América Latina da Europa e o país mais eslavo do Ocidente. Mas a verdade é que Portugal não é nenhuma destas coisas. Portugal é uma identidade em si. Existem sempre semelhanças, talvez que vemos e que fazemos pela nossa própria experiência, mas enquanto país tem as suas tradições, os seus costumes, as suas formas de estar e de relacionar-se. Então é sempre importante estarmos presentes quando estamos num país e talvez também um pouco despegarmos de outros estereotipos que não fazem tanto parte do país onde estamos. Então, se gostaram deste vídeo, deixem um gosto ou um comentário, que mais não seja um olá, para saber que estão aí. E se têm alguma pergunta, deixem também nos comentários. Muitas vezes estas perguntas e comentários abrem discussão e temas interessantíssimos para os vídeos seguintes e eu agradeço-vos imenso. Muito obrigada pelo vosso tempo, por assistirem este vídeo até ao fim. Espero ver-vos em breve. Até já!